Queridos, nós estamos nessa série Espiritualidade Superficial, a ponta do iceberg. Semana passada eu iniciei com essa série falando sobre o encontro de Jacó em Peniel e o quanto Deus precisou tocar Jacó de uma maneira para tirá-lo de uma espiritualidade superficial. Nós falamos sobre a importância de nós mancarmos na presença de Deus. Quando Deus toca em Jacó, Deus dá uma marca em Jacó. Por conta de toda a história que ele tinha, de ter um nome que carregava um estigma, o enganador, o usurpador, o manipulador. E nós vemos Deus marcando Jacó. E nós vamos nessa série compartilhar um pouco sobre como sairmos de uma espiritualidade superficial, como sairmos dessa vida de aparência onde, a exemplo do iceberg, somente 10% aparece, 90% nós escondemos, nós omitimos. E nós falamos um pouco semana passada sobre o processo que Deus usa da azeitona, transformando ela em um azeite. E se você não esteve no culto da noite da semana passada, o pastor Bob Sorg ministrou também aqui e ele compartilhou sobre o vinho vintage, sobre o processo de Deus nisso. Ele não sabia sobre a nossa série e ele pregou sobre uma cápsula no deserto que eles fizeram para criar um ambiente artificial. Mas o que acontece é que nesse ambiente artificial, e você pode assistir a palavra dele no YouTube, nesse ambiente artificial, essas árvores não tiveram a força do vento e nem as raízes profundas para poder sustentar os frutos. E às vezes, ele não disse isso, mas eu interpreto, às vezes, nem sempre, quando os frutos vêm, a gente está preparado para suportar até o sucesso e as coisas boas da vida. E é por isso que nós precisamos nos enraizar enquanto podemos, não apenas para o dia mau, mas também para o dia bom. E eu buscando o Senhor, eu estou tentando trabalhar nessa série para construí-la não de forma progressiva, pegando desde quando Deus chamou Jacó do ventre da sua mãe, falando que ele seria um grande príncipe das nações, e ele é gêmeo do seu irmão Esaú, e ali já há uma luta, e eu quero compartilhar com vocês lá na frente. Eu não vou gerar essa série de uma forma progressiva. Eu sinto que Deus vai nos dar algumas direções em algumas estações da vida de Jacó, e nós só vamos deixar fluir o que Deus está querendo nos conduzir nesses dias. Amém? Então abra suas mãos, eu quero orar com você. Querido Espírito Santo, nós lhe pedimos que, se o Senhor não nos tirar de uma vida espiritual superficial, nós seremos religiosos, nós seremos apenas pessoas que dizem que frequentam uma igreja, uma comunidade. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais que isso. Nós queremos encontros contigo. Nós queremos ser marcados pela Tua presença. Nós queremos que o Senhor nos toque, nós queremos ser amigos de Deus. Nós queremos que a nossa família possa dizer que eles têm o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que eles também possam dizer: o Deus que foi do meu avô, foi do meu pai, é o meu Deus. Senhor, aqui também nós trazemos nossos filhos, nossa geração, aqueles que ainda não são casados. Senhor, aqui está a sua história. Encontros marcam nossa história. Por isso eu lhe peço que esses dias sejam dias de encontros profundos com tua presença. É minha oração em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Diga comigo: Deus de encontros. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo em Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante. Gênesis 28, 10 em diante. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando
a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra, até São José dos Pinhais, serão abençoados por meio de você e da sua descendência, do qual virá Jesus. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu cuidarei de você, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Encontros com Deus. Eu não estou falando de encontros comuns. Eu não estou falando de um culto de domingo pela manhã. Eu não estou falando de devocionais diários que nós fazemos, porque sabemos que uma disciplina espiritual é importante para uma vida de fé. Eu não estou falando apenas de encontros com a Bíblia, do qual você lê e você é tocado, e Deus fala com você em um ou outro momento. Eu estou falando de encontros divinos, encontros que nos marcam. Esses encontros não acontecem todos os dias. Esses encontros são marcados por períodos, muitas vezes, de ausência, de silêncio de Deus. Esses encontros, muitas vezes, são precedidos de luto, de perdas, de esmagamento. Esses encontros, muitas vezes, é um momento onde nós estamos exaustos, cansados. Outras vezes, esses encontros são alertas de Deus para nos chamar a atenção, para nos movermos para a sua presença, para consertarmos nossa vida, para alinharmos nossos passos. Encontros que nos marcam, encontros que nós podemos dizer: eu sou um e sou outro depois desse momento, aonde a gente faz mudanças, aonde a gente se posiciona na fé. Quando alguém entrega a sua vida para Cristo, ele decide que aquele encontro o marcou, então agora ele sabe: eu preciso de uma nova história. E a partir daí ele começa uma jornada. Então, o batismo é um encontro.
Alguns momentos que você está na presença de Deus, como no retiro do encontro com Deus, no momento em que você está em um dos nossos cursos, de repente algo ali marcou a sua vida. Você fez mudanças, você ressignificou algo, você teve uma mudança de paradigmas. Encontros que mudam, que marcam, que faz a gente ser diferente. Alguns deles cheios de lágrimas. Alguns deles um arrependimento sem emoção. Uma convicção de que eu preciso abandonar isso e começar algo novo. Sem nenhum choro. Apenas decisão. Apenas decisão. Eu decidi. Vou ser fiel a você nesse casamento, meu amor. Eu decidi que vou manter essa aliança. Eu não precisei chorar para fazer essa aliança, eu não precisei de músicas, apesar que é sempre bom uma música romântica para a gente fazer declarações, mas não precisa. Quando eu decidi, eu decidi. Encontros que ora vêm cheios de emoções, que a gente desce de joelhos de uma forma e a gente levanta diferente. Algo nos marcou. Mais do que encontros comuns, o que eu quero falar hoje com vocês é um encontro que nos marca. E Deus está sempre preparando encontros na nossa caminhada. Semana passada eu falei sobre o encontro em Peniel. Quando Jacó estava vindo da casa do seu tio, quando Jacó estava vindo com sua família, e ele sabe que agora ele precisa, para voltar para a casa do seu pai, para encontrar-se com seu irmão, depois de tudo que ele aprontou com seu irmão, ele precisava de um coração diferente. Esse foi um encontro marcante na vida de Jacó, aonde Deus troca o nome dele de Jacó para Israel, de manipulador para vencedor com Deus, príncipe de Deus. Esse foi um encontro lá na frente. O que eu li para vocês hoje na linha do tempo é um encontro atrás desse, aonde ele começa uma jornada com Deus. Irmãos, o que eu tenho percebido na minha vida e na vida de muitas pessoas é que a primeira coisa a respeito dos encontros que nós temos com Deus, ao olharmos para trás, nós vamos ver um Deus de encontros, que sempre preparou na nossa caminhada momentos de encontros conosco. Quando estávamos perdidos, na lama, quebrados, quando não tínhamos nada para dizer, Senhor, eu mereço que o Senhor me toque, Ele já estava nos encontrando. Olhe para trás e você verá momentos que Deus se encontrou com você. Lá na tua sujeira, lá no seu momento mais difícil, antes de você conhecer a Cristo, antes de você sequer ser um cara que levanta as mãos e gosta de um culto. E se você voltar muito atrás, você vai ver que durante a tua infância, Deus já estava batendo a porta do seu coração. E Deus já tinha marcado você por muitas vezes com encontros poderosos, te livrando, te guardando, te protegendo. Encontros. Quando a gente olha para momentos em que são brilhantes, encontros que mudam realmente história, encontros onde a gente, até diante dos outros, Deus nos promove, às vezes através de uma palavra profética, às vezes até através de um ambiente de reconhecimento público, aquilo pode ser uma demonstração de que Deus está nos tocando e está marcando a nossa vida. Mas o fato é que antes disso tiveram outros encontros que nos levaram a encontros maiores. Jacó estava vindo
fugido nesse momento que nós lemos agora. Ele tinha enganado seu pai, ele tinha enganado seu irmão, ele tinha recebido o conselho da sua mãe, ele tinha feito todo um processo para ter a primogenitura para ele. E nós vamos tratar disso em outro momento. Então ele estava fugindo de uma história, ele estava fugindo, e ele estava nesse momento de ir sozinho, tentando encontrar o seu destino. Mas quem Jacó era? Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque. Quando Deus se apresenta para ele nesse momento, Deus inclusive disse: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Ele não era ainda de Jacó. Jacó não tinha tido nenhum encontro com Deus, e Deus já havia escolhido ele. Deus já tinha, na sua soberania, separado ele para viver o que ele estava vivendo. Jacó nesse momento está fugindo, e quando ele chega em um lugar chamado Peniel, que ele dá o nome de Peniel, antes ali se chamava Luz, nós encontramos algumas características que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre encontros com Deus. A primeira coisa, quando Jacó chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele estava cansado. Cansado de tanto lutar. Exausto. E quando ele chega naquele lugar, tudo o que ele precisa fazer era parar um pouco. Ele não tem um travesseiro. Eu não sei quantos de vocês tiveram uma vida muito difícil, mas você só vai perceber o quanto a vida de uma pessoa foi difícil a hora que ela consegue dormir em qualquer lugar, sem reclamar. Eu tenho um sogro, ao preparar essa palavra lembrei muito dele, mas eu não acreditava que o meu sogro, ele consegue dormir aonde ele estiver. Pode ser num lugar mais duro e ele dorme tranquilamente. Meu sogro, na maioria das vezes, nunca você vai vê-lo pensando num pijama. Ele dorme confortavelmente com calça jeans e com camisa social. E ele levanta como se ele tivesse dormido em uma cama daquela mais confortável. Você só vai saber o quanto a vida de alguém foi difícil quando ele souber descansar em lugares difíceis. Jacó era um homem de luta. Olhe para a vida de Jacó e você vê que ele luta no ventre da mãe. Ele já nasce lutando. Ele tem que crescer lutando. Ele tem que lutar pela atenção do pai, ele tem que lutar pelo carinho do pai, e ele tem que muitas vezes lutar até com aquela mãe possessiva, manipuladora, uma mãe controladora, que só fez mal a Jacó, que meteu a mão aonde Deus tinha preparado para Jacó uma história, e a mãe dele quis antecipar, mudar a coisa, e ela faz todo um processo de manipulação. Ele teve que lutar. Um pouquinho mais à frente você vê Jacó chegando, tendo que lutar pelo casamento. Ele luta por Raquel, ele luta pela sua família, ele luta pelas suas ovelhas. Jacó o tempo todo está lutando, e é interessante, porque semana passada nós falamos sobre Deus lutando com Jacó. Quando Jacó foge e ele chega ali, ele está cansado, porque ele é um homem de lutas. Irmãos, às vezes alguns encontros com Deus chegam em momentos de exaustão. Em momentos em que você está fugindo de algo e você
diz: eu estou cansado de lutar. Estou cansado de lutar. Parece que é difícil sempre. Parece que é pesado sempre. E você aprendeu a técnica de equilibrar pratos. Você já aprendeu a técnica de lidar com escassez. Você se tornou perito em administrar emoções difíceis. E você não tem feito isso pelos últimos anos, talvez tenha feito isso pela vida toda. E quando Jacó chega ali, ele precisa descansar. Ele pensa que vai ser apenas uma noite para parar, para seguir viagem no outro dia. Mas Deus encontrou Jacó. Naquele momento de cansaço, Deus encontra Jacó. No momento de exaustão, Deus encontra Jacó. No momento onde ele pensava que não ia mais voltar para casa, que agora era só seguir em direção à casa do tio, eu nunca mais vou voltar para minha terra. Deus encontra Jacó. E naquele momento Deus dá um sonho a Jacó. E ele diz: Jacó, eu te conheço. E no encontro Deus mostra para ele uma escada no céu. Anjos subindo e descendo. E o Senhor estava do lado dele. Queridos, a primeira coisa que eu aprendo é que a gente não precisa fazer nada para Deus estar do nosso lado. E Ele esteve do teu lado durante os momentos mais difíceis. A sua exaustão, o seu momento de quebra, Deus esteve com você. É por isso que diz: Deus estava do lado dele. Jacó, você nem me conhece ainda. Você nem me abraçou a fé como o seu pai e o seu avô abraçaram. Mas eu estou do seu lado. Eu estive do seu lado. Seus erros não me tiraram do seu lado. Irmãos, quando Deus mostra para ele aquela escada, Deus estava comunicando a Jacó algumas coisas. Os encontros com Deus nos marcam para algumas coisas. Esse encontro estava dizendo: Jacó, saiba de uma coisa, há céus abertos, há anjos liberados. Eu vou liberar para você encontros que você vai experimentar coisas que você nunca imaginou que o céu pudesse liberar para você. Mas aprenda uma coisa: uma escada precisa de alinhamento. Eu não sei quantos de vocês já estiveram na execução de uma escada, mas você não pode fazer uma escada com degraus tortos. A escada precisa ter um lugar onde os patamares precisam de centímetros e diâmetros e uma engenharia para que você suba e desça confortavelmente, em segurança. Escadas maiores precisam de apoio, de corrimão. E quando Jacó vê aquilo, Deus estava dizendo: Jacó, os anjos sobem e descem, e para subir e descer em uma escada, para subir e descer, você precisa de alinhamento, e quanto mais alto for essa escada, você precisa de apoio para isso. Mas quando você anda com Deus, Deus te alinha e te faz subir a lugares, mas você precisa estar com a tua vida alinhada. Encontros com Deus alinham a nossa vida. Encontros com Deus alinham nossa jornada espiritual.
Queridos, todo encontro com Deus vai ter mudança nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar. Tudo isso porque Deus está construindo uma história para nós. Ele está dizendo: Jacó, eu vou te dar essa terra, você vai voltar, você vai ter uma história, você vai ser próspero, você vai ter muitas nações, as nações da terra serão abençoadas por tua conta também. Agora saiba de uma coisa, alinha a sua vida. Alinha a sua vida com os céus. Irmãos, uma espiritualidade superficial, ela não gera mudanças. A pessoa continua sendo agora um cristão, mas com a mesma inclinação à corrupção. Um cristão com a mesma inclinação ao adultério. Um cristão com a mesma inclinação à lascívia. E tudo que se vê é uma coisa aparente. Encontros com Deus nos alinham. Encontros com Deus mudam a nossa perspectiva. A outra coisa que eu vejo nesse encontro com Deus, Jacó, então, depois que acorda, ele tem uma percepção espiritual. Irmãos, eu digo que quando nós temos encontros com Deus, isso nos estraga. Porque daí a gente não serve para aquilo que nós vivíamos. A gente nunca mais consegue pecar feliz. A partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, Ele mostra o que é santidade, Ele mostra o que é uma vida abençoada, a gente nunca mais consegue pecar desfrutando do pecado. Uma pessoa pode estar lá na balada, uma pessoa pode estar aparentemente desfrutando de um adultério, de sexo livre, mas ele não está em paz, porque ele foi marcado por Deus. Ele nunca mais é o mesmo. Você sabe do que eu estou falando se você já teve a sua vida entregue a Cristo. E por que você está lutando tanto ainda? Por que você está lutando tanto ainda? Irmão, chega um momento em que Jacó, ele para naquele lugar e ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus. Sabe quando nós saímos de uma espiritualidade superficial? Quando não é mais o Deus do pastor, quando não é mais o Deus da vida plena, quando não é mais o Deus dos meus pais, quando não é mais o Deus que eu fui apresentado, agora começa a ser o meu Deus. Então Jacó, nesse momento, ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus. Se Tu me levares em segurança, Tu me trazeres em segurança, e todo encontro do qual você coloca Tu és o meu Deus, nós fazemos compromissos e sacrifícios. É por isso que Jacó, antes mesmo dele ter um encontro profundo, ele começa a marcar a sua vida com entregas. Ele diz o que? Senhor, de tudo Te darei o dízimo. Veja que o dízimo não está na lei, veja que o dízimo não é uma coisa da lei, veja que o dízimo, ele lembra meu avô Abraão, quando teve um encontro com Deus. Primeira coisa que ele fez, ele disse: Senhor, eu Te darei o dízimo. Sabe por quê, irmãos? Eu não quero pregar sobre isso, mas eu quero só lembrar você de uma coisa. O dízimo, ele na verdade está falando mais do que dinheiro, ele está falando sobre quem governa você. É por isso que Jesus, ele disse: vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a Mamão. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele está fazendo um confronto a quem você serve. E quando você separa o dízimo, você está consagrando a Deus aquilo.
dizendo: eu tenho um Deus. O mundo pode dizer o que for, eu faço para Deus. Jacó, então, nesse momento, ele faz uma entrega. Encontros com Deus nos marcam com compromissos. E nesse momento, ele está dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. A outra coisa que nós vemos aqui, quando Jacó chega naquele lugar, ele diz: eu vejo que aqui é Betel, casa de Deus. Irmãos, é interessante porque os primeiros encontros que nós temos geralmente têm a ver com a casa de Deus. É ali na casa de Deus que a gente começa a ter primeiras experiências espirituais. São as marcas do nosso encontro com Deus, são as marcas do nosso batismo, são as marcas de uma revelação da palavra, são as marcas de uma família da fé. E Deus marca Jacó naquele lugar, e Jacó diz: eu sei, aqui é a casa de Deus, Betel. Aquele primeiro encontro é o início de Jacó na caminhada dele com Deus. Eu quero lembrar você, irmãos, que os primeiros encontros que nós temos na presença de Deus, eles só nos preparam para uma caminhada progressiva. Uma caminhada que nos leva a conhecer a Deus e a ter encontros cada vez mais profundos com a presença. Uma espiritualidade superficial vai te manter em Betel. É maravilhoso, é casa de Deus, é lindo. Como eu amo estar na vida plena. Eu gosto mais quando o pastor Márcio prega, quando ele está viajando. Não é tão bom. Não, eu prefiro outro pastor, porque outro pastor, ele tem um carisma. Nós temos nossas preferências na casa de Deus. E muitas vezes nós ficamos limitados a uma experiência de Betel. Nós estamos no capítulo 28 de Gênesis, numa parte da história de Jacó. Se você segue a linha, Jacó precisa passar por esmagamento, Jacó precisa voltar do processo do esmagamento, Deus marcar a coxa dele, e ele começa a ter outros encontros com Deus. Enquanto isso, Deus, por conta do primeiro encontro, prosperando, abençoando, fazendo as riquezas dele aumentarem. Mas chega um momento no capítulo 35, que Jacó agora está voltando em direção à casa do pai. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Trouxe ele em segurança. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Eu vou consertar toda a tua história. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Eu te farei um príncipe. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Deus tirou Jacó daquele estigma e deu um novo nome, uma nova identidade para ele. Tudo que Deus prometeu, Deus fará na sua vida. Mas o que acontece agora nesse momento, Jacó já teve alguns encontros com Deus. E agora Jacó está no capítulo 35, voltando, e no versículo 7, ele está de novo em Betel. E nesse lugar ele construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Irmão, sabe o que é o processo de uma vida espiritual que saiu da superficialidade? É quando você tem um encontro com Deus. Você começa a caminhar com Ele. Você começa a crescer nele. E agora você está voltando para consertar algumas coisas e para viver a promessa de Deus. E agora você já não é mais aquela pessoa que saiu da casa do seu pai. Você nem é mais Jacó. Você nem é mais o Marcinho que trabalhava no Boticário. Você nem é mais o Marcinho da Viliná. Você nem é aquele menino
aquela menina, você não é mais. Você agora tem uma jornada com Deus. E agora você está voltando para o seu destino, você está voltando para a promessa, você está voltando para tudo que Deus propôs, e Ele disse: eu não te deixarei até que você cumpra a minha vontade. E agora ele volta para Betel, o lugar dos anjos subindo e descendo. Ele volta para Betel, e agora ele não vê mais Betel como Betel. Quando ele viu Betel, ele tinha uma superficialidade. Mas quando ele volta, agora ele volta como El Betel. Ele diz: esse lugar não é mais o mesmo. Porque quando eu cheguei aqui, aqui era a casa de Deus. Agora esse lugar é El Betel. El Betel significa o Deus da casa. Irmãos, todos nós começamos conhecendo Deus na casa de Deus, alinhando nossa vida, vendo os anjos subindo e descendo, mas um processo de encontros com Deus precisa nos conduzir a esse lugar, e esse é o alvo da nossa fé. Não conhecer o Deus que nos fascinou e nos tornou frequentadores da igreja, mas chega um momento que você diz: não, esse Deus agora é o meu Deus. Existe uma diferença entre a casa de Deus e o Deus da casa. Irmãos, é nesse lugar onde os nossos encontros se tornam tão relevantes em nós. Nós saímos de frequentadores, nós saímos de apreciadores, nós saímos de pessoas que estão bem quando tudo está bem, quando tudo está mal a gente fraqueja. Agora chegou um momento: não, eu entendi, Senhor, eu transformo esse lugar para dizer: tu és o Deus da casa. Agora eu tenho encontros contigo, agora eu sei quem tu és. Irmãos, talvez alguns de vocês ainda estão nesse lugar de a casa de Deus, e está tudo bem, faz parte do seu processo, da sua jornada. Mas tudo o que se espera de uma vida crescente é que você pare e você diga: entendi, tudo o que aconteceu na minha vida me trouxe aqui a entender que agora Deus é o meu Deus. É mais do que o Deus da igreja, é o meu Deus. Queridos, Deus vai te tocar nesses próximos meses com encontros profundos. Algumas coisas talvez você tenha que lembrar: Ele já te encontrou. No momento de maior cansaço, de exaustão, Deus já te encontrou. E Ele já pediu para você alinhar muitas áreas na sua vida que você fez. E agora é tempo de passos mais ordenados em outras áreas. Chega um momento em que tudo que nós vamos fazer é dizer: Senhor, eu faço compromissos contigo, mesmo não entendendo tudo, compromissos contigo. E por último, saber que essa é a principal jornada nossa: sair de Betel para El Betel. Casa de Deus é muito bom, mas o Deus da casa é muito melhor. É muito melhor. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que fizéssemos algumas reflexões nessa noite, nessa manhã. Abra suas mãos. Feche seus olhos. Pense agora em momentos em que você teve um encontro real com Deus. Talvez tenha sido num tempo de crise ou num tempo de celebração. Cada encontro foi parte de um processo e de uma progressão dos céus na sua vida.
E Deus está te encontrando nesses dias para te levar a um novo nível. Deus está te encontrando e você sabe disso. Você está sentindo diferente, você está percebendo a vida diferente. Talvez você esteja lutando com tudo que tem. Talvez você esteja tentando controlar tudo na sua vida. Talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de deitar nessa pedra e permitir que Deus te encontre. Talvez você esteja cansado. É no momento em que você para de lutar sozinho, é que Deus pode começar a lutar por você. Momentos de exaustão, Deus nos encontra. Como está o alinhamento da sua vida? Se você está tentando fazer as coisas por conta própria, sem estar alinhado com o céu, vai ser difícil subir nessa escada. Hoje é o dia de realinhar sua vida com o propósito de Deus. Tu serás o meu Deus, lhe darei o dízimo de tudo. Há uma espiritualidade real, mas também há uma espiritualidade superficial. A real é marcada por escolhas conscientes, por compromissos verdadeiros. Não é apenas conhecer sobre Deus, mas decidir que Ele é o seu Deus. E que tudo à sua volta vai refletir isso. Tudo. Toma essa decisão nessa manhã. Tudo, Senhor, à minha volta vai refletir sobre isso. Minha casa, meu dinheiro, minha vida por inteiro. Tudo, Senhor, vai refletir sobre isso. Talvez hoje seja o dia de você pensar: aonde eu estou hoje, agora, nesse dia dos pais? Você está apenas participando da casa de Deus, ou você conhece o Deus da casa? Isso faz toda a diferença. Quando você conhece o Deus da casa, a sua vida muda, suas escolhas mudam, tudo muda. O Deus da casa. Pai, cada um está numa jornada nessa manhã. Encontros divinos. O Deus dos encontros. Senhor, nos conduza nessa jornada de fé, de vida. Pai, nós lhe pedimos, toca o nosso coração. Quando o nosso time de louvor vai cantar essa canção, eu oro com você, pedindo: Senhor, nos encontre. Aqueles que estão cansados, aqueles que precisam se realinhar, aqueles que precisam dizer: Tu és o meu Deus. Aqueles que estão fugindo, voltem. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar,
presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós entramos numa jornada de encontros contigo. Nós estamos no caminho. Nós estamos na jornada de Jacó. Nós estamos em um momento da virada para Israel. Senhor, o Senhor tem promessas, o Senhor falou conosco. O Senhor nos chamou mesmo quando não merecíamos. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado, sempre esteve. Pai, conduz essa igreja a uma espiritualidade profunda, real, viva. Tem encontros conosco, Senhor. É tudo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós temos uma apresentação para os pais, para você que deixou os filhos no Kids. Então nós vamos, por conta das nossas portas, somente os pais que vão pegar os filhos nos Kids, desçam por aqui, por favor. E vocês que estão livres nesse momento, por favor, vão pela porta principal. Se você é novo aqui também, não deixe de pegar uma lembrancinha nossa lá atrás. Deus abençoe, até domingo que vem ou até sábado na Assembleia Solene. Vão com Deus.